Olá, torcida vascaína. Vamos a mais um desafio, mas somente na segunda-feira. O Vasco tem confronto direto com Sampaio Corrêa para depender só de si no Carioca. Veja cenários. O time de Carille precisa de vitória para não ser ultrapassado nessa rodada. O Vasco tem um duelo decisivo contra o Sampaio Corrêa pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe de Carille precisa vencer a partida que acontece nesta segunda-feira às 20 horas na região serrana de Saquarema para continuar dependendo apenas de si para avançar às semifinais. Desde que o atual formato da Taça Guanabara foi criado, em 2021, a média de pontos do quarto colocado, que fica com a última vaga nas semifinais do Carioca, é de 20,5. Veja as pontuações dos classificados em quarto lugar nas 4 edições até aqui. Em 2021, Volta Redonda, 21 pontos. Em 2022, Botafogo, 20 pontos. Em 2023, Volta Redonda, com 20 pontos. Em 2024, Fluminense, com 21 pontos. O Vasco está com 13 pontos em 8 rodadas. Ainda tem 3 jogos pela frente, contra Sampaio Corrêa, segunda-feira, Flamengo e Botafogo. Esses dois mais difíceis. Para o Vasco atingir essa pontuação, precisaria de no mínimo 2 vitórias e um empate nesses confrontos. Bom, dito dessa forma, parece que não tem como contestar, mas acontece o seguinte: os times estão muito embolados, está todo mundo muito embolado aí. Acredito que com 18 pontos, um time se classifica na 4ª colocação. 18 pontos. Eu estou fazendo a previsão aqui de 18 pontos para ver essa classificação no 4º lugar. No atual cenário, o Vasco depende apenas de si para se classificar entre os 4 primeiros. O clube ocupa a 3ª posição da tabela antes do fim da 9ª rodada do Carioca. O confronto decisivo contra o Sampaio Corrêa nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira, o Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa. Se vencer, o time chegará aos 16 pontos na tabela e ficará em uma situação mais confortável na competição antes dos clássicos. Antes de a pontuação ainda não ser suficiente para garantir a classificação. Mas o Vasco ainda dependeria apenas de si para se classificar. Ou seja, fazendo 16 pontos, vencendo o Sampaio, empatando com o Flamengo e Botafogo nas 2 últimas rodadas, vai dar os 18 pontos, que eu acho que é suficiente para classificar. Se empatar, o Vasco pode ser ultrapassado na rodada se o Maricá vencer o Bangu, se o Botafogo pontuar contra o Madureira ou se o Nova Iguaçu vencer o Volta Redonda. Caso 2 desses 3 cenários aconteçam nesse domingo, o Vasco terminará a rodada fora do G4, se não vencer o Sampaio Corrêa e não dependerá apenas de si. Então é importante vencer o Sampaio Corrêa. Aliás, é importante não, é fundamental, vencer o Sampaio. Se perder, aí batendo aqui na madeira 3 vezes, o Vasco se complicará na tabela e será ultrapassado pelo Sampaio Corrêa,
que pulará para os 15 pontos e chegará às últimas 2 rodadas contra o Volta Redonda e a Portuguesa sem enfrentar nenhum dos 4 grandes. Aí a coisa pega, né? Nesse cenário, a equipe de Carille já não dependeria mais de si, lembrando ainda que Botafogo e Flamengo têm um jogo a menos e pode subir ainda mais na tabela. O que a gente percebe é que parece que esse campeonato carioca foi feito para os times grandes, os times pequenos, aliás, disputar. Eles vão disputar, vão perder, é claro, né? Mas isso aí tira a renda dos grandes, né? Na verdade, os grandes estão como trem pagador para os pequenos, é isso que está acontecendo. E poderia humanizar, poderia fazer uma coisa mais normal, né? É que os times, os 4 grandes, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, não tem tempo de se preparar. Já chegam de férias com o campeonato em pleno andamento, tem que jogar com times mistos, ou sub-20, né? Aí então perde pontos, aí os times pequenos, considerados pequenos, vão se destacando na frente. Eu acho isso injusto. Deveria dar um mês mais de férias para os times grandes voltarem bem, com toda a sua preparação física feita, tudo direitinho, para disputar em condições de igualdade. Obrigado aí pela atenção. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal.